Acho que começamos, né? Então, bom, pessoal, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Bucci, eu sou atualmente a responsável pelo núcleo especializado em arbitragem da Advocacia Geral da União, vinculado à Consultoria Geral da União, e também à Procuradoria Geral da União, em determinadas atribuições. A PGU, né, ainda é um núcleo com dupla vinculação. É um núcleo estratégico, como muitos de vocês devem saber, que atua na defesa da União, nas arbitragens em que a União é parte, e também tem uma atribuição consultiva de análise de questões, pareceres, de questões relevantes e estratégicas em matéria de arbitragem. Eu vou fazer uma breve introdução hoje para vocês. Na verdade, a nossa mediadora, a Rita Nolasco, ela teve um pequeno contratempo, entrou em contato comigo e pediu para que eu a substituísse aqui na abertura e nos agradecimentos. Eu queria dizer que esse curso é uma realização do NEA-AGU, mas com a parceria absolutamente relevante da Escola Superior da AGU, que organizou, disponibilizou toda a estrutura, fez toda a organização necessária, toda a parte de divulgação. Então, queria agradecer muito à escola, a oportunidade, essa parceria com o NEC, sempre acontece, não é a primeira vez que a gente faz treinamentos conjuntos, e é sempre muito bom poder colaborar e conversar um pouquinho com todos sobre essa matéria de arbitragem que agora já tem um tempo em que a gente atua com isso, né? Já está com 5 anos, fez 5 anos agora, há poucos meses atrás, mas ainda é uma matéria nova, a gente percebe que é uma matéria nova e que gera dúvidas em muitos colegas. Então, a iniciativa de fazer esse curso, principalmente em treinamento e análise e confecção de cláusulas, de cláusulas e compromissos arbitrais, foi para a gente ter um canal aberto aqui de discussão. Esse curso é interno, esse curso não vai ser disponibilizado para público externo. A ideia de fazer isso é para que todo mundo fique bem à vontade para tirar dúvidas, para levantar todas as questões que quiser, se já tiveram contato prático e dúvidas práticas, para poderem compartilhar e a gente poder dividir aqui e aprender todo mundo junto. Realmente eu gostaria que todos vocês, somos todos colegas, e que todos ficassem bastante à vontade, mantivessem a câmera aberta, quando tiverem questões, só levantar a mãozinha e não tem problema. Eu, pelo menos, vou falar pelas meninas, mas não me importa que interrompam, acho que é legal que interrompam se tiverem dúvidas, porque a apresentação acaba ficando mais dinâmica, né? Então, fiquem muito à vontade mesmo, é um espaço para a gente debater e aprender, a gente com vocês e vocês com a gente, porque agora com o NEA completando 5 anos, a gente já conseguiu acumular alguma experiência em matéria de arbitragem, em matéria de defesa da união dos processos arbitrais, e a gente tem certeza que a gente pode colaborar com vocês, mas a recíproca também é verdadeira, porque vocês têm uma experiência, cada um no seu órgão de lotação, que pode ser compartilhada com a gente também, para que a gente possa entender as necessidades de cada consultoria jurídica, entender os problemas, entender as especificidades, e muitos de vocês devem saber que a gente tem uma frente estratégica hoje no núcleo, que foi, lógico, junto, em parceria com a Consultoria Geral da União, de levantamento das convenções de arbitragem que existem nos contratos firmados com a União. E foi até em decorrência dessa frente estratégica que surgiu a ideia de disponibilizar esse treinamento, porque com o levantamento dessas convenções de arbitragem, a gente começou a perceber que ainda existem muitas dúvidas na elaboração dessas cláusulas compromissórias quando elas são inseridas nos contratos firmados pela União. Então, a ideia do curso veio daí. Agradeço novamente a escola da AGU, agradeço a Rita também, que não está aqui, mas que vai estar com a gente nos próximos encontros, por toda a organização e por toda a dedicação e parceria de sempre. E apresento as nossas palestrantes de hoje, a doutora Márcia Guerimarasquim, que é integrante do NEA, já há alguns anos, já nem sei mais quanto tempo, mas já há muitos anos. Então, é uma das especialistas da AGU em arbitragem, e a doutora Júlia Thibaut Sacramento, também integrante do NEA por muito tempo, agora teve que se ausentar um pouquinho do núcleo, mas retornará em breve, né, Júlia? Mas também uma das nossas grandes especialistas. E o propósito da aula de hoje é fazer uma apresentação geral mesmo, mais básica, para depois a gente conseguir ir aprofundando nos próximos encontros. Então,
a Márcia e a Júlia, elas dividiram alguns tópicos referentes à matéria de arbitragem, questões que são relevantes, que sejam compreendidas para que a gente possa avançar na matéria e aprofundar nesse treinamento de análise e confecção de cláusulas compromissórias e compromissos arbitrais. E, enfim, de novo, reiterando, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem... Ai, Carol, que honra! Essa Olá, aula estava vai ser tendo muito dificuldade básica para aqui no você. acesso, desculpa o atraso. Doutora Carolina Saboia, responsável pela equipe de arbitragem da FGF. Tudo bem, Carol? Nossa, muita honra, mas para você, acho que essa primeira aula estava acabando de dizer que essa aula vai ser de princípios básicos para a gente conseguir aprofundar. Mas, Carol, então, qualquer coisa, se começar a ficar muito básica para você, fica à vontade para levantar os problemas também que vocês estão enfrentando na equipe. Sempre bom compartilhar experiência. Com E certeza. sem mais delongas, quem é a Márcia que começa ou é a Júlia? Então, Sou sem eu. mais delongas, vou passar a palavra para a Márcia e bem-vindos. Obrigada por acompanhar essa aula, é um prazer ter todo mundo aqui e realmente espero que a gente consiga ter discussões muito importantes, discussões que agreguem para todos nós. Marcinha, a palavra está com você. Então. Obrigada, Paulinha. Bom dia a todos, bom dia, Carol, que eu não tinha visto ainda, bom dia, Julinha, bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui e vou tentar, nesse início, vou tentar sintetizar a minha apresentação, acho que em meia hora, depois a gente vai passar para a Júlia, nossa colega. Bom, como bem disse a Paula, o objetivo dessa nossa primeira aula é introdutória. Então, eu vou ter 2 pontos que eu vou desenvolver, mas antes eu vou compartilhar minha apresentação novamente. Só um minutinho. Um minutinho. Aqui, a hora que eu fechei acho que tudo. Oi? Não? Ainda não, Márcia. Oi agora? Agora entrou. Então, aí. Muito bem, então consegui compartilhar. Então, o objetivo da nossa apresentação agora, nós dividimos a matéria, mas para fazer uma apresentação inicial, introdutória, para depois avançarmos na questão efetivamente de confecção de cláusula compromissória. No primeiro momento, eu vou dividir, na verdade, a minha apresentação em 2 tópicos. Eu vou tentar contextualizar a arbitragem no sistema multiportas, para a gente entender qual é a função da arbitragem e os outros instrumentos do sistema multiportas. E num segundo momento, eu vou tentar passar para vocês a introdução do Instituto da Arbitragem e sua contextualização e sua conceituação. Então, para a gente entender bem a arbitragem, a gente tem que saber onde que ela está inserida no sistema multiportas. Para saber onde ela está inserida no sistema multiportas, nós temos que entender o que é o sistema multiportas. Bom, nós sabemos que nós vivemos uma mutação cultural no nosso sistema de resolução de conflitos muito grande nos últimos tempos. Antes nós tínhamos o judiciário que resolvia todas os nossos litígios. Hoje a gente tem um sistema que conta aqui com inúmeros institutos e ferramentas. E quais esses institutos que estão encapsulados no sistema multiportas? Alguns doutrinadores falam, e eu acho que falam de forma muito exata e correta, que a metáfora do sistema multiportas é que seria um hall de entrada do fórum. Nesse hall de entrada do fórum, nós temos múltiplas portas, em que nós temos múltiplos institutos, e cada um com suas características para receber uma demanda específica. Então, no hall de entrada do fórum, nós vamos ter o Instituto da Mediação, da Conciliação, da Negociação. Eu vou tentar descrever com de forma sintetizada, o que seria cada um desses temas. Nós temos a mediação,
ali a segunda portinha, que nós podemos escolher, nós parte ou nós procuradores, em que estariam inseridos as relações de forma situações de soluções de conflitos de relações descontinuadas, vale dizer, conflitos multidimensionais de caráter subjetivos. Na mediação, essas relações perduram. Então, quando nós temos uma relação, um conflito, em que a relação perdura, existe um interesse em que as partes tentam resgatar via comunicação e identificar seus interesses comuns. No sistema multiportas, em que nós entramos na portinha de mediação, existe um terceiro facilitador que vai trabalhar aí. Esse terceiro facilitador, ele vai ter uma função de aproximar as partes, estimulando o diálogo das partes para que elas reconstruam a sua relação inicial. Geralmente se utiliza a mediação quando nós temos relações parentais, relações de vizinhança. Temos ainda uma segunda partinha, ou a terceira aqui, que é a conciliação. Quando utilizamos a conciliação tem um caráter mais objetivo, onde existe uma relação, mas de caráter não continuado. É uma relação que não tem vínculos fortes. O vínculo inerente àquela relação não é tão forte como a relação do vínculo da mediação, das relações que necessitam a mediação. Existe um terceiro que atua nessa conciliação, mas esse terceiro atua de forma mais incisiva. Ele propõe saídas, ele propõe sugestões e desenhos, ajustes para que se chegue a uma resolução desse conflito. Nós temos uma outra portinha ainda que se chama negociação. A negociação também é um método autocompositivo e o que diferencia da mediação e da conciliação é que na negociação não existe esse terceiro que auxilia, que é o facilitador. Na negociação, as partes conseguem solucionar seus problemas e de forma muito ativa encontram estratégias colaborativas solucionando seus conflitos. Um ponto muito importante que a gente não pode esquecer é que tanto a mediação, a negociação e a conciliação, elas se inserem tanto no sistema extrajudicial como no sistema judicial. Então, nós encontramos as portinhas também dentro do judiciário. Então, quando a gente entra procura a justiça estatal, entra nesse rol, entra lá na portinha do Poder Judiciário, nós encontramos também a mediação, a conciliação e a negociação no sistema judicial. Temos uma outra portinha ainda, que é o Dispute Board, que nós somos especialista aí no Dispute Board, né, Paula? O Dispute... Não, temos sim. Já escrevi até um artigo sobre o Dispute Board. O Dispute Board é um outro tipo de resolução de conflitos, é um outro instrumento de resolução de conflitos, em que se atua essencialmente como se busca uma atuação preventiva. Quando acontece o Dispute Board? Acontece durante a execução do contrato. Existe um comitê em que é constituído dentro de um processo de execução contratual, e esse comitê vai tentar solucionar os problemas de forma preventiva. O Dispute Board atua tem três modalidades, diferenciando cada modalidade, cada modalidade se diferencia em função, com relação à sua função. Nós temos a função do Dispute Board com a função revisora, em que a decisão do comitê não vincula as partes. Ele oferece só recomendações, sugestões, mas essas sugestões não vinculam as partes durante a execução desse processo. Nós temos o Dispute Board de decisão adjudicativa, em que essas decisões do board, do comitê, vinculam as partes e têm que ser respeitadas. E temos o Dispute Board que é o misto ou híbrido, que tem decisões tanto vinculativas como não vinculativas. A grande vantagem do Dispute Board para as partes é para elas manterem o cronograma e o orçamento inicial da obra, da execução contratual. Geralmente a gente utiliza o Dispute Board na área de construção civil, na área das concessões na administração pública. Então, é importante frisar aqui, e eu entendo isso para mim com maior clareza, o Dispute Board é uma grande ferramenta de gestão contratual, porque ele atua de forma preventiva. Vamos para o nosso próximo. Eu tentei
de forma rápida, senão vou tomar uma hora do meu tempo, mas pelo menos para vocês visualizarem a diferença de cada portinha do sistema multiportas. Então, vendo esse processo, visualizando esse processo do sistema multiporta, a gente vê que nós temos instrumentos autocompositivos, que as partes utilizam técnicas não adversariais para chegarem a um consenso, e temos instrumentos heterocompositivos. As principais características do instrumento autocompositivo, como vocês podem visualizar aqui no slide, é que a decisão não vincula as partes em nenhum primeiro momento. A decisão também é proferida pelas próprias partes e não pelo terceiro. O terceiro é apenas um facilitador para que as partes cheguem a um consenso. Nós temos como exemplos dos processos autocompositivos a negociação, a mediação e a conciliação, que pode ocorrer tanto no processo judicial como extrajudicial. Já os processos heterocompositivos têm características distintas. A decisão vincula as partes. A decisão é proferida por um terceiro e não pelas próprias partes. E ele pode ocorrer pode ser extrajudicial como judicial. Na esfera extrajudicial, nós temos as decisões administrativas, que existe um terceiro, né, que impõe uma decisão, e na arbitragem. E na esfera judicial, nós temos a justiça estatal. Só para ficar mais... Marcinha, posso fazer, desculpa te interromper, mas só para fazer um esclarecimento Vai com lá, relação ao Paulinha. seu slide, para não ficar, que eu acho que é bastante importante, uma distinção, mas bem breve. Você pode voltar? Volto lá. Aqui, ó. Nos processos heterocompositivos vinculantes, eu acho que é legal deixar bastante claro que quando você fala em tomada de decisão extrajudicial por terceiro, a diferença da decisão administrativa e da arbitragem é que a decisão administrativa, ela ainda pode ser discutida no âmbito do Poder Judiciário ou da arbitragem. A E é decisão recorrível. administrativa, ela não é definitiva. E ao passo que a decisão da arbitragem e a decisão judicial são decisões definitivas, vinculantes, sendo que na arbitragem você tem um produto, que é a sentença arbitral, que tem a mesma eficácia da decisão proferida por um juiz estatal, né? Então, acho que, como nessa tabelinha aqui está no mesmo lugar, eu acho importante deixar isso claro, que a decisão administrativa, ela vai poder ser, como é que fala? Discutida ainda no âmbito judicial ou no âmbito de uma arbitragem. Pronto, era só isso. Ótimo. Desculpa te interromper. Não. Na verdade, ainda vou chegar lá, mas é bom já antecipar isso. Então, as características do procedimento autocompositivo são bem específicas. E nos procedimentos autocompositivos, que nós poderemos exemplificar como negociação, mediação e conciliação, se adotam técnicas que fomentam a autocomposição. Então, entre essas técnicas, temos um fortalecimento da atuação colaborativa dos envolvidos. Então, as soluções são acordadas pelas partes. As partes chegam a uma solução. A visão das partes é uma visão prospectiva da demanda. Eles têm foco na solução do problema, e não nos aspectos adversariais, nos aspectos pessoais. Eles focam na solução do problema. O regime de corresponsabilidade é muito forte no sistema autocompositivo. As partes buscam construir uma solução satisfatória para ambas. Então, elas buscam um senso comum e uma solução satisfatória para ambas. E o protagonismo das partes é muito forte no sistema autocompositivo. Via diálogo, as partes se manifestam constantemente e atuam com escutativa, as partes procuradores, né? Dependendo do sistema adotado. E o que é escutativa? Escutativa é o que nós trabalhamos muito também no DEA, né? Nas nossas reuniões. É saber ouvir e saber falar no momento certo. Isso é de uma extrema importância para se chegar ao consenso. Para ser ouvido no momento certo, você tem que falar no momento certo e saber escutar. Então, essa é uma das técnicas mais importantes, a meu ver, do método autocompositivo. Bem, agora já sabemos que é um processo autocompositivo, que é um processo heterocompositivo, sabemos a diferenciação entre negociação, mediação, conciliação,
sabemos as diferenças básicas, sabemos também que o heterocompositivo nós temos a arbitragem, na esfera judicial arbitragem, a decisão administrativa. A chefa aqui já caracterizou um pouquinho mais a questão da arbitragem, a diferença da decisão administrativa e arbitragem, muito bem feito. Mas ao não nos depararmos com uma demanda, a gente sabendo que existe todos esses instrumentos para solucionar a nossa demanda, ao nos depararmos com uma demanda, como vamos definir o instituto adequado com relação àquela demanda? Bom, para haver um acerto na escolha do procedimento, tem que fazer uma análise profunda da demanda e as suas necessidades para a solução dessa demanda específica. A doutrina chama isso da adaptação, seria o princípio da adaptabilidade, adaptar o sistema, adaptar o instituto escolhido com a demanda. Bom, qual a análise que nós vamos fazer especificamente dessa demanda? Nós vamos escolher determinados critérios, após fazer uma análise profunda do objeto da demanda, a gente vai escolher alguns critérios que vão nos direcionar para a escolha do instituto adequado. Na análise de demanda, vamos ver qual a natureza da relação. É uma relação futura? Vai haver uma relação futura? É uma relação perene? Então, vai estar mais próxima de utilizarmos a mediação e não a conciliação. Se essa demanda nos traz grande potencialidade de conflito, nós temos interesse de se criar precedentes. Havendo interesse de se criar precedentes, recomenda-se um processo que promova a elevada recorribilidade. Sendo assim, é melhor nós adotarmos a justiça estatal, para que haja a criação de precedentes. É uma demanda que, nas suas características, a característica do procedimento necessita do instrumento que vá além da resolução de conflitos, um instrumento que atue de forma preventiva. Bom, sendo assim, está mais próximo do dispute board, de eu votar o dispute board. É uma demanda que tem características do conflito de alto grau de tecnicismo e sua relação entre as variáveis de custo e tempo compense. Bom, então eu tenho o Instituto da Arbitragem. O que é o Instituto da Arbitragem? É um instituto que necessita um alto grau de tecnicismo e, por ser um valor alto, compensa você despender um valor maior no procedimento, em razão até mesmo do tempo utilizado no procedimento para a resolução daquela demanda. Então, é uma análise que a gente tem que fazer especificamente de cada demanda para sabermos como e qual instituto que vamos adotar para atuar para solucionar aquele conflito. Bom, aqui nós chegamos, então, no nosso segundo tópico. Qual é o nosso segundo tópico? Vamos conhecer um pouco mais sobre arbitragem. O que é arbitragem? Pelo que já foi exposto, sabemos que a arbitragem é um instrumento heterocompositivo, né? Ele vincula as partes. Por quê? Porque a sentença de um processo arbitral, ela não é irrecorrível, né? Ela só pode nós podemos utilizar o judiciário depois numa atuação para anulação de sentença em função de um vício grave, um vício anulatório, um vício de nulidade. A arbitragem é utilizada para a resolução de litígios relacionados a direitos patrimoniais disponíveis, por meio da atuação de um terceiro especializado. Por que especializado? Porque na arbitragem o grau de tecnicismo é muito grande. Então, nós necessitamos da atuação de um terceiro, que vai atuar como árbitro, solucionando aquele litígio, né? E esse terceiro será indicado pelas partes e sem a intervenção estatal, né? Então, temos uma solução, um instrumento de solução de conflitos extrajudicial. Sabendo já o que é arbitragem, nós temos que saber quais as características e a potencialidade das demandas que devem ser submetidas à arbitragem. Isso é muito importante, gente. Não é qualquer demanda que pode ser submetida à arbitragem. Eu já participei de uma palestra em que um advogado privado, que também é colega, mas na área privada, levantou e perguntou assim: já que nós temos arbitragem, a arbitragem
tem um tempo muito menor que a justiça estatal. Por que nós não ingressamos com todas as ações, ações da área pública na arbitragem? Porque nem toda demanda é compatível com a arbitragem. Primeiro, nós temos que saber que a arbitragem, ela se insere na arbitragem um nível muito alto de custos. O procedimento arbitral tem um custo muito alto. Então, para valer para a administração pública adotar arbitragem, nós temos que ter uma ação que necessita de um tecnicismo exacerbado do julgador e uma ação que tem um valor consideravelmente alto, senão não compensa o Instituto da Arbitragem em função do seu valor. Então, quais são as características das demandas? Demandas que têm um alto grau de complexidade, demanda de valores altos para compensar o valor que a gente o valor do próprio instituto, o valor monetário do próprio instituto, e demandas que exigem um alto grau de especialização dos profissionais, sejam dos árbitros como dos advogados. Então, se eu me deparo com uma demanda com essas características, sim, eu, gestor público, vou analisar se cabe ou não eu adotar a arbitragem. Vou fazer uma análise profunda para ver se cabe ou não adotar a arbitragem. Qual o marco legislativo da arbitragem? Que é importante nós sabermos. Nós temos um microsistema de arbitragem, mas o marco legislativo da arbitragem são duas, o marco legislativo que inerente à arbitragem, inserção da arbitragem no Brasil, é a lei da arbitragem, a lei 9.307, a qual veio em 1996, a qual detalhou o sistema de arbitragem, veio dispor todos os procedimentos inerentes à arbitragem. Nessa lei, não obstante detalhar o sistema de arbitragem, ela não dispôs de forma expressa acerca da possibilidade de aplicação do juízo arbitral na seara jurídica. Nós tivemos, a posteriori, uma segunda lei, a Lei 3.129, de 2015, veja bem, o marco da arbitragem, 1996, em 2015 tivemos uma lei que alterou a Lei 9.307, e inseriu no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei da Arbitragem, de forma explícita, a possibilidade da administração pública, direta e indireta, fazer o uso do juízo arbitral para dirimir conflitos atinentes aos direitos patrimoniais disponíveis. Infere-se dos dispositivos da Lei da Arbitragem, desses dois dispositivos, do parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 1º e 2º, os conceitos relativos à arbitrabilidade. Vocês vão ver muito agora falar durante esse curso sobre arbitrabilidade. Então, o que vem a ser a arbitrabilidade? Na arbitrabilidade, a gente vai saber quem pode escolher a arbitragem e o que pode ser arbitrável. Então, a lei da arbitragem, em seu artigo 1º, deixa expresso que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para diminuir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Já o parágrafo 1º insere que, no âmbito da administração pública, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E mais, no parágrafo 2º do artigo 1º, ela diz que a autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração da convenção da arbitragem é a mesma autoridade para a realização de acordos ou transações. Desse parágrafo 1º, nós temos aí a arbitrabilidade, que a doutrina chama de arbitrabilidade subjetiva. Daí nós tiramos quem pode escolher a arbitragem, quem pode aderir à arbitragem. Nesse mesmo dispositivo se refere também o que pode ir para a arbitragem, que nós chamamos, a doutrina chama de arbitrabilidade objetiva, que vocês vão ouvir falar também durante esse curso. Então, a arbitrabilidade objetiva é o que pode ir para a arbitragem. O parágrafo 1º, o artigo 1º e o parágrafo 1º, ambos dizem que na arbitragem, se pode diminuir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, tanto quando se trata de uma relação privado-privado, como uma relação da administração pública e privado. Só pode
ser dirimido na arbitragem de direitos patrimoniais disponíveis. Nessa linha de entendimento, acho que meu tempo está bom ainda, né, Julinha? Posso, tá bom? Nessa linha de entendimento, teve o advento do decreto 10.025 de 2019. Então, você vê, nós tivemos a lei da arbitragem, que detalhou o procedimento de arbitragem em 1999. Nós tivemos a lei e que vem inserir de forma expressa, a administração poderia e resolver qualquer dilema jurídica contra a participação ou não da administração pública na arbitragem, e tem isso em 2015, pode ver aqui, e depois nós temos o decreto legislativo de 2019, que vem tratar sobre o procedimento de arbitragem nos setores de infraestrutura. Então, a gente vê que o procedimento arbitral teve um crescente na sua evolução. Foi uma construção rápida, mas foi num crescente no âmbito da administração pública. Um decreto, além de dirimir várias questões com relação à arbitragem nos setores de infraestrutura, ele veio elencar de forma exemplificativa, vejam bem, de forma exemplificativa, as controvérsias que se consideram que se inserem em direitos patrimoniais disponíveis. Então, ele coloca, para fins do dispositivo desse decreto, considera-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, entre outras, veja bem, entre outras. Então, é um elenco exemplificativo. As questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferências do contrato de parceria e o inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluída a incidência de suas penalidades e seu cálculo. Então, esse decreto veio de forma exemplificativa fazer que nós tenhamos uma maior certeza, uma maior segurança das questões que são inerentes à arbitragem no âmbito da administração pública. Outro ponto também que eu resgato, e eu acho que é relevante a gente entender, para depois passar para a explanação da Júlia, é a natureza jurídica do Instituto Arbitral. A arbitragem advém do contrato. Então, nós estamos lá na nossa consultoria jurídica, na consultoria jurídica do Ministério, de uma CJU, agora já com escritório especializado da CJU, né? Nós temos um processo em que a gente entende que o contrato poderia ser inserido a cláusula arbitral. Então, a natureza desse processo, a natureza desse objeto é um contrato. Então, nós sabemos que, havendo um contrato, existe uma natureza contratual. Então, as partes aderem a um contrato, firmam um contrato, e nesse contrato, eles convencionam via uma convenção, uma cláusula arbitral ou convenção arbitral, que qualquer litígio inerente a esse contrato, que se trata de direitos disponíveis, direitos patrimoniais disponíveis, serão solucionados via arbitral. Diante disso, eu posso dizer que a arbitragem tem em sua essência o contrato, e o contrato tem em sua essência a natureza contratual, uma relação contratual. Eu já não posso dizer a mesma coisa do sistema, do procedimento arbitral. O procedimento arbitral nasce de uma cláusula contratual inserida no contrato. Então, nasce de uma natureza contratual. Mas ele depois se desenvolve por uma série de atos. Alguns contratuais, outros não. Aí você pode ver, e a Júlia vai falar, então eu não vou nem me aprofundar, um dos atos que se insere nesse sistema arbitral, que é um sistema estruturado por vários atos, uma pluralidade de atos e conceitos, é a indicação, a escolha do juízo arbitral, a escolha dos árbitros, o terceiro que vai solucionar o nosso litígio. Essa escolha, por sua natureza, a natureza da função do próprio árbitro, que é uma natureza jurisdicional, não se insere numa relação contratual. Nós entendemos e temos alguns normativos nós já temos normativos que
dirimos essa situação de escolha de árbitros e entendemos que a natureza é um ato discricionário unilateral da administração pública, quando se insere na administração pública, e não um ato contratual. A sua natureza não é contratual. Então, nós vamos ter uma série de atos e uma pluralidade de conceitos decorrentes da primeira relação contratual, que vai formar um todo diferente e único. Nós vamos ter um sistema totalmente diferente do sistema estatal. Então, e o que eu quero dizer com isso? Não vamos buscar na arbitragem um paralelo ou um sistema semelhante ao sistema estatal. São sistemas totalmente distintos, com peculiaridades distintas. E uma coisa que é bom ser colocado, e que a Paula já colocou, dentro desse sistema distinto, nós temos a arbitragem, e o final da arbitragem vai ser a emissão de uma sentença arbitral, que ela vai valer para as partes e ela é irrecorrível. Então, nós só vamos poder recorrer ao judiciário por uma nulidade de sentença, mas não por uma nulidade do processo arbitral, do objeto, do mérito, mas sim do procedimento arbitral, alguma nulidade que se insere no procedimento arbitral. Então, em tese, a sentença arbitral é irrecorrível, né? Só recorre ao judiciário por uma nulidade procedimental do processo arbitral. E o último ponto, não menos importante, e que a gente traz aqui, e por que a gente traz aqui? Porque a gente sente que alguns colegas equivocadamente intitulam a UNEA e a SECAF como instrumentos conexos, e não são conexos, são instrumentos totalmente distintos. E eu aqui vou aproveitar esse momento, e eu vou dizer que isso esse equívoco eu já senti de forma concreta, que alguns colegas já me ligaram para perguntar, olha, veja bem, eu posso inserir a cláusula arbitral num processo em que nós temos um contrato de de cooperação técnica? Eu disse, não, não pode. Então, você pode inserir a questão da autocomposição, mediação, conciliação. Mas por quê? A arbitragem não tem a ver com negociação, conciliação e mediação? A arbitragem é totalmente distinto. A arbitragem é um sistema heterocompositivo e não autocompositivo. A arbitragem necessita de um terceiro, a arbitragem detém um sistema que traz um alto custo para a administração, porque o sistema o procedimento arbitral tem um custo alto ao se aderir. Quando eu falo custo alto, é custo monetário. E aí se diferencia, é a grande diferenciação do NEA e da SECAF. O NEA é a unidade responsável pela consultoria, assessoramento jurídico e de contencioso arbitral, em que a União seja parte ou interessada. O NEA trabalha com arbitragens, tanto na parte consultiva como contenciosa. O NEA trabalha, em tese, com administração pública e privado, então são ações de arbitragem entre público e privado. A Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal é distinta. Ela trabalha com métodos autocompositivos. A atuação da Câmara está voltada para prevenir e buscar soluções consensuais para conflitos entre órgãos da administração pública direta e indireta, tá? A diretriz de atuação da Câmara, da SECAF, é autocompositiva, então atua com mediação, conciliação e negociação. A Câmara não emite decisões de substituição às decisões dos interessados, mas auxilia no processo de tomada de decisões por meio de soluções negociáveis e negociadas. Então, a Câmara atua em tese com técnicas autocompositivas, não vinculantes num primeiro momento, e em que se insere a administração pública. Então, seria público com público. Excepcionalmente, a Câmara atua em situações em que temos inserido interesses privados, mas é muito excepcional. Outro ponto, assim, que também eu vejo que há confusão, e vou te dizer, não só dentro da administração pública, dentro da AGU, mas fora. Eu já participei de uma palestra em que um colega que trabalha na arbitragem da administração privada disse, não, isso é uma confusão na AGU. Eles
confunde arbitramento com arbitragem. O que o NEA faz não é arbitragem, é um arbitramento. O que a SECAF, eles falam NEA e SECAF, porque eles confundem tudo. Não, existe uma diferenciação muito grande do que é arbitragem e do que é um arbitramento. Quando ocorre arbitramento dentro da AGU? O arbitramento ocorre quando algumas demandas já inseridas na SECAF, em que tem como parte a administração pública federal, chega no momento final, a SECAF não consegue uma resolução daquele conflito. Não conseguindo a resolução daquele conflito, aquele processo, em função da sua demanda, vai para a Consultoria Geral da União. A Consultoria Geral da União emite um parecer. Esse parecer é aprovado pelo Consultor-Geral da União, depois ele é aprovado pelo Advogado-Geral da União, e é encaminhado para a Presidência da República. Na Presidência da República, aquele parecer é aprovado e publicado. Tendo aquele parecer aprovado, publicado, ele vai valer e vai ser obrigatória o seu cumprimento na Administração Pública Federal. Então, para que serve o arbitramento? O arbitramento serve para uniformização de entendimento voltada a demandas da Administração Pública Federal. Para isso serve o arbitramento. É uma decisão emitida por um parecer aprovado pelo Consul-Geral, pelo Advogado-Geral da União e pelo Presidente da República e depois publicado, que vai ser de cumprimento obrigatório para a Administração Pública Federal. Isso é arbitramento. E não arbitragem. Não aquele sistema privado de resolução de conflitos heterocompositivos que emana uma sentença arbitral irrecorrível. É totalmente distinto. Bom, acho que seria esse, tentei falar de forma mais sintetizada possível, para conseguir inserir todo o sistema multiportas. Eu espero ter contribuído para o curso e para aprimoramento dos colegas. E aqui eu coloco o meu e-mail. Enfim, fico disponível para vocês e qualquer dúvida. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Paula, que vai passar a palavra para a Júlia. E no final a gente vai ficar disponível para as dúvidas, caso os tenham. Muito obrigada. Vou aqui parar com a feito. Márcia, obrigada, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. A gente comentou, né, Márcia, antes, que uma das coisas mais importantes para dizer nesse curso é essa diferenciação do NEA com a SECAF, que muitos colegas ainda gera confusão e ainda em muitos colegas. A SECAF, até porque a SECAF, ela costumava ter a palavra arbitragem no nome dela. E era a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. E isso até hoje gera dúvidas, até hoje a gente vê cláusulas optando para remeter os conflitos de eventuais contratos para a SECAF, utilizando o nome antigo da SECAF, que menciona arbitragem, e confundindo essas cláusulas com convenções de arbitragem. A gente vai aprofundar isso um pouco melhor. Hoje em dia, a SECAF já tem, pelo menos, acho que, vou chutar, mas uns 3 anos, pelo menos, que caiu a palavra arbitragem do nome da SECAF, é Câmara de Conciliação da Administração Federal. Se não me engano, foi em 2015. Nossa, faz muito mais tempo do que eu imaginava, mas mudou muito, e o nome pegou tanto que muitos colegas ainda insistem em inserir o nome arbitragem no nome da SECAF. E vou dizer que principalmente na iniciativa privada, viu? Sim, a SECAF, devido à relevância da atuação e da novidade, né, nos sistemas multiportas, o nome grudou tanto que não sai mais. Mas, Ju, eu teria aqui 3 pontinhos para comentar, mas eu acho que para não comer o tempo da Júlia, e até para não correr o risco da Júlia acabar comentando as coisas que eu comentaria, eu vou passar a palavra para você, Júlia, e aí no final eu faço todos os comentários que eu poderia. Mas obrigada, Márcia, pela apresentação, foi ótimo. Obrigada, Paula. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns, Marcinha, pela apresentação. E obrigada, Paula, por me passar a palavra. Eu vou compartilhar a tela aqui também. E aí vocês me avisem, por favor, se vocês estão vendo. Como é que tá?
Fica melhor se eu Mas colocar no não, modo de tela cheia? não tá no módulo Tá, no modo apresentação de ainda, Ju. apresentação. Tá. Não tá indo, peraí. Bem abaixo à direita. Foi, né? Não, ainda não, peraí. Não tá indo aqui quando eu aperto, peraí. Deixa eu tentar aqui por cima. Oi, peraí. Ainda não tá indo para vocês, né? Acho que não, peraí. Eu enxergo, Ju, mas não no modo apresentação. Tentou Eu bem vou- abaixo à direita, Julinha? Não tá indo, olha. Peraí. Bem à direita. Não, mais para esquerda. Não. Fica nesse modelo aqui. Seria aí Estranho. mesmo. Aí, ó, seria. Não tá indo. Seria aí. Mas dá pra gente entender, não? Aí, ó, Agora foi. Foi. Boa. Bom, então vamos começar aqui. A proposta dessa apresentação aqui de hoje foi que eu falasse um pouquinho de quando a administração pública deve ou não usar a arbitragem, né, complementando um pouco aí a apresentação da Márcia. Tratar um pouquinho também da convenção de arbitragem, né, que se subdivide em compromisso arbitral e cláusula compromissória, e também aspectos introdutórios do procedimento arbitral. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a arbitragem ela é uma manifestação muito viva da consensualidade no âmbito da administração pública. Vou tirar aqui. Da consensualidade no âmbito da administração pública e também da autonomia da vontade, né? É o que a gente chama assim, de vontade normativa, visto que vários aspectos relacionados à arbitragem eles estão muito bem definidos na legislação. Então, muito embora a opção, né, pela escolha da arbitragem ela decorra de um juízo discricionário, existe toda uma baliza normativa que vai validar se aquela opção foi ou não adequada, né, à luz também do que a Márcia veio falando quanto à adequação da escolha de determinados métodos de solução alternativa de conflito. Então, o primeiro ponto aqui é a escolha da arbitragem, ela decorre, sim, de um juízo discricionário do gestor e do advogado público, e eu aqui até fiz questão de ressaltar gestor barra advogado, porque num primeiro plano, essa opção, ela é uma opção que ela pode assim, decorrer de um juízo de conveniência e oportunidade do gestor, no sentido das demandas que chegam de fora para dentro da administração. No âmbito assim, até filosófico ali do que envolve a arbitragem, né, enquanto um método alternativo ao judiciário, muito se acredita ali no mercado, principalmente, né, que a arbitragem ela pode oferecer soluções mais céleres, mais eficientes, mais seguras. Então, muitas vezes, alguns investidores, por exemplo, tendo uma desconfiança com o Poder Judiciário, acabam se interessando, né, por contratos, né, que firmam a arbitragem enquanto meio de solução de controvérsias. Então, eventualmente, um edital de licitação pode ser mais atrativo contendo uma cláusula arbitral ou a própria negociação de um contrato, como a gente já até chegou, por exemplo, para o NEA, a demanda do Ministério da Saúde, em que né, havia um fornecedor muito específico e ele queria exigir a solução de disputa por arbitragem. Então, isso se insere no âmbito de discricionariedade do gestor,
mas também do advogado público a partir do momento em que ele faz esse sopesamento, né, dos prós e contras de se adotar a arbitragem, né, formando aí todo esse juízo de conveniência e oportunidade. Outras formas também de manifestação da consensualidade e da autonomia no âmbito da arbitragem diz respeito à escolha da Câmara Arbitral. Atualmente, existe a Portaria Normativa 75, né, de 2022, que ela regulamenta uma série de aspectos relacionados à arbitragem, e eu vou até falar aqui de outros, mas um deles é a própria forma de se credenciar câmaras de arbitragem para que elas possam administrar disputas relativas, disputas arbitrais. Um ponto aqui que vale esclarecer desde logo é que Câmara de Arbitragem não se confunde com tribunal arbitral. A Câmara de Arbitragem ela é uma instituição, né, no mais das vezes privada, que vai dar um suporte para que o processo arbitral ocorra ali dentro dessa administração. Então, por exemplo, nós temos diversas câmaras, como a Câmara de Mediação e Arbitragem, a Câmara, né, de Comércio Internacional, que é a CCI, a Câmara até, assim, algumas internacionais, como a de Londres e de Haia, que a gente não costuma utilizar muito aqui nas nossas arbitragens domésticas, mas então são como se fossem foros, né, que administram essas arbitragens, dando até muitas vezes um suporte de secretariado, e essas câmaras possuem regulamentos. Como a gente vai ver aqui, né, até no último item está aqui, que a arbitragem ela se caracteriza por uma liberdade procedimental. Então, ao passo que no judiciário a gente tem o Código de Processo Civil, que regulamenta, né, como vai se dar, né, o desenrolar ali do procedimento, do processo civil, na arbitragem, a princípio, a gente não tem nenhum código que faça essa regulamentação. Mas aí as câmaras de arbitragem, elas trazem regulamentos que são muito genéricos, mas já dão um bom norte assim, com relação a diversas questões. E a par disso, as partes também firmam um termo, que eu vou falar adiante, que diz como vai se dar esse procedimento, então detalhando questões como prazos, como a forma de se relacionar das partes com os árbitros. Então, acho que vale aqui, né, fazer esse esclarecimento que a Câmara não se confunde com o tribunal arbitral, né, composto pelos árbitros juízes, mas a gente também, assim como a gente escolhe o tribunal arbitral, né, os árbitros, a gente também escolhe qual Câmara vai administrar o nosso procedimento. Foi nesse contexto que o NEA ajudou a estruturar a portaria de credenciamento de câmaras, estipulando uma série de requisitos que seriam assim, adequados a que essas câmaras sejam consideradas aptas a administrar processos envolvendo a administração pública. E aí, dentro dessa lista de câmaras credenciadas, hoje nós temos quantas, Paula? 6? Como é que está essa questão? São 6 ou 7? Vou olhar aqui, Ju. De câmaras credenciadas, então, dentro desse credenciamento, nós podemos escolher, entre aspas, livremente, qual câmara que vai administrar determinado conflito ali envolvendo a administração pública. Fora isso, a escolha dos árbitros, como eu já adiantei, ela é uma escolha muito livre, né, que nós no NEA fazemos, isso é algo até que está a cargo ali das atribuições do NEA. Nós fazemos uma análise do currículo dos árbitros, né, vemos as produções acadêmicas, buscamos informações até também informais com outras partes para saber como que um árbitro conduziu e julgou determinado procedimento. A legislação, a Lei 9307, né, que é a legislação geral de arbitragem, ela fala que para ser árbitro, a parte tem que ser, a pessoa tem que ser capaz, né, estar no pleno gozo ali da capacidade civil e deter a confiança das partes. Então, a confiança, ela é um elemento central na escolha do árbitro, ou seja, eu, administração pública, só vou escolher para julgar o meu caso aquele profissional que eu tenho plena confiança que vai julgar com muita competência, com muita imparcialidade, né? E que vai conduzir muito bem todo o procedimento. Fora isso, também a autonomia da vontade da administração pública se manifesta nessa liberdade procedimental, que é quando nós, advogados públicos, escolhemos junto com a parte privada, é um ato realmente consensual,
como vai se dar esse procedimento. Né? Então, assim, olha, o procedimento vai ser composto de alegações iniciais, que seria equivalente à petição inicial, resposta, se vai ter tréplica, se não vai ter tréplica, réplica, como vai ser a produção probatória. Então, a gente discute e acorda tudo. Isso é feito também na presença dos árbitros. E como a gente formaliza, então, esse juízo discricionário, né, de opção pela arbitragem? Através da convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela se subdivide em 2 tipos, que é a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, ela já vem sedimentada no próprio contrato ou até no estatuto social, que foi esse exemplo que eu trouxe aqui, que é o estatuto social, por exemplo, do Banco do Brasil, que fez ali uma opção, né, pela solução de seus litígios através da arbitragem. O estatuto da Petrobras, por exemplo, também vem manifestando essa opção pela arbitragem como método para solucionar os litígios entre a empresa, né, e ali seus investidores. Então, a cláusula compromissória, ela vem desses instrumentos, que pode ser estatuto social ou contrato, como uma opção de antemão da administração pública, né, ou enfim, da parte ali contratante, para que solucione seus conflitos por arbitragens. Já o compromisso arbitral, por sua vez, ele nasce depois do conflito. Então, a gente vai ter um contrato que vai ser silente no mais das vezes, né, sobre a forma de solucionar conflitos, e diante do surgimento do conflito em concreto, as partes vão, por acaso, pelas características do conflito, entender que... Marcinha, tá tudo certo com a minha apresentação, que eu tô vendo que você está me escrevendo? Bom, eu vou seguir aqui então. Se tiver algo errado, vocês me avisem, por favor. Então, assim, surgido o conflito, a depender das características desse conflito, vai se entender que é melhor que ele seja solucionado por arbitragem. Eu trouxe aqui uma previsão da nova lei de licitações, que é o artigo 153, que ele afirma que os contratos administrativos poderão ser aditados para permitir, né, que a adoção de meios alternativos de solução de controvérsias. E essa previsão, ela até veio na mesma linha do que já dispunha a lei de relicitação, a lei 13.448, que também teve uma previsão dessa. E essa previsão ela é importante porque muitas das vezes as partes ficavam inseguras se poderiam, né, como tem o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, se elas poderiam futuramente ali, alterar o contrato para prever que a solução seria resolvida ali o conflito seria resolvido por mediação, por arbitragem. A nova lei de licitações veio de uma forma bem ampla sedimentar essa possibilidade, então se traz mais segurança aos advogados públicos. E um outro pontinho que eu acho relevante falar é sobre a autonomia da cláusula compromissória, para a gente ver aqui a força que esse instrumento possui. Porque ainda que determinado contrato, ou então até um estatuto ali, seja julgado inválido, né, tem uma nulidade no contrato, a cláusula compromissória, ela prevalece. Então, o contrato pode ser inteirinho nulo, mas existe uma autonomia da cláusula compromissória, que é a própria capacidade dessa cláusula sobreviver, ainda que o contrato seja nulo. Então, até a própria validade ou não desse contrato, ou de determinada disposição do contrato, ela vai ser discutida em sede arbitral, por conta da autonomia dessa cláusula compromissória. Aqui, então, eu trouxe um exemplo de cláusula contratual, né? A gente teria aqui um contrato, e dentro desse contrato, nesse item, houve a opção por resolver os litígios por meio de arbitragem, e essa opção ela pode ser precedida ou não também de uma escolha por se tentar uma negociação e uma mediação antes, mas não é obrigatório. Inclusive, diversos contratos da administração pública optam por levar a solução de controvérsias direto da arbitragem, para a arbitragem. Então, assim, esse contrato, por exemplo, ele também aqui no item 1.10 fez a opção pelas normas do direito brasileiro, né? E isso
é algo que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Como regra, é uma recomendação para que isso ocorra, mas existe uma dúvida se isso é uma obrigatoriedade. No item 1.11, fala que o processo arbitral será administrado por uma Câmara de Arbitragem notoriamente reconhecida e de reputação ilibada. Esse é um modelo que a gente não vem mais adotando no âmbito da administração pública, porque ele é um modelo que gera um problema na frente, quando o conflito surge. Eu vou falar isso no próximo slide. E também porque hoje a gente tem as câmaras credenciadas. Então, normalmente, os contratos já vêm fazendo uma opção expressa por qual câmara deseja que solucione o conflito, ou uma outra técnica possível, e que também é bastante, que é interessante, mas, enfim, também tem alguma problemática, mas é que se fale que as partes poderão escolher de comum acordo, ou, o que tem sido mais comum, o particular poderá livremente escolher qual a câmara diante das câmaras credenciadas. Então, por exemplo, a gente tem lá a listagem com 6 ou 7, o particular, segundo o próprio contrato, vai poder escolher qualquer uma daquelas câmaras, afinal, todas elas estão aptas a administrarem processos com a administração pública. Então, é muito comum que a gente fale a cidade sede da arbitragem, né, em que estado ela vai se realizar e também o idioma ser utilizado na arbitragem, que, via de regra, será a língua portuguesa. Então, esse aqui é só um mero exemplo de uma cláusula. O compromisso arbitral, como eu já adiantei, ele é algo que as partes firmam após o surgimento do conflito. Então, por exemplo, o NEA conduziu, né, ele, conjuntamente com a consultoria jurídica dos portos e transportes, a arbitragem envolvendo a empresa Libra. Libra, inicialmente, era um contrato, né, que não... contrato de exploração de portos que não tinha uma previsão expressa para a solução de conflitos por arbitragem. Mas, diante do conflito, era um conflito extremamente complexo, envolvia mais de 10 ações judiciais na justiça, discutindo pontos diversos, decidiu-se unificar, entre aspas, né, todo esse conflito e levar para a arbitragem. Afinal, também era interessante para a administração pública que se solucionasse, né, todo aquele imbróglio envolvendo o porto, até para que isso pudesse ser ou relicitado, né, ou que novos investimentos fossem feitos ali no porto. Então, firmou-se um compromisso arbitral para que toda aquela controvérsia fosse levada para a arbitragem. Então, saibam que, né, compromisso arbitral, ele pode ser formulado e ele vai ser um ato extremamente consensual, ou seja, nosso, da administração pública e do privado, né, após o surgimento do conflito. Isso aqui que eu coloquei abaixo é de cláusula cheia e cláusula vazia, diz respeito exatamente a esse slide anterior, porque no item 1.11 ele não escolhe propriamente a Câmara de Arbitragem. E qual foi a problemática aqui que eu já havia mencionado que a gente teria? Se eu não sei perante qual Câmara de Arbitragem eu vou dar entrada no pedido de arbitragem, esse pedido é feito por um requerimento de arbitragem, se eu não sei que Câmara é essa, né, se isso está em aberto, eu vou precisar entrar com uma ação judicial, que ela está disposta aqui no artigo 7º da Lei de Arbitragem, que é o que a gente chama de ação para celebração de compromisso arbitral. Ou seja, eu vou ter que mover primeiro uma ação judicial para que a gente feche, entre aspas, essa cláusula, ou seja, para que a gente dote essa cláusula, né, de elementos suficientes para que uma das partes, nós ou parceiro privado, formule finalmente o requerimento de arbitragem perante a Câmara. Por isso que é muito mais interessante hoje em dia que ou o contrato já escolha a Câmara, dentre outros elementos essenciais, que isso vai ser dito nas próximas aulas, ou então que ele dê a opção do parceiro privado escolher a Câmara e a gente vai meramente aceitar dentro daquelas câmaras credenciadas. Então, características da arbitragem. Como eu já mencionei, flexibilidade do procedimento arbitral. Por mais que a Câmara ela contenha um regulamento, esse regulamento trata de aspectos muito genéricos ainda, então a gente não sabe aqui nem qual vai ser o rito que a gente vai seguir.
por exemplo, né, ok, uma parte é mover o requerimento de arbitragem. Esse requerimento é quase que um mero aviso de uma das partes falando para a outra parte: olha, eu quero iniciar a arbitragem e eu quero discutir mais ou menos isso aqui. Então, é um documento muito simples, que assim, é o pontapé inicial. Isso não equivale à petição inicial de um processo judicial. Essa petição inicial, ela tem equivalência dentro da arbitragem para o que a gente chama de alegações iniciais, que aí a gente vai trazer toda a matéria e vai ali firmar o que mesmo a gente está discutindo dentro daquela arbitragem, né? Uma outra característica da arbitragem que nós, administração pública, não temos as prerrogativas da Fazenda Pública, então todas aquelas prerrogativas do Código de Processo Civil, a gente não possui essa arbitragem, a gente litiga de igual para igual com o particular, então realmente um núcleo de arbitragem teve que se estruturar para isso e passar a adotar uma outra lógica de atuação. Lembrando que eu também coloquei aqui que o Código de Processo Civil não se aplica à arbitragem. As regras que se aplicam à arbitragem são as regras da 9307, que é a Lei Geral de Arbitragem. Eventualmente, a depender do setor em que se litigue, as regras do Decreto 10.025, que se aplica ao setor rodoviário, ferroviário e aeroviário e acho que portuário também, né? Então, assim, ali também esse decreto 10.025 tem normas interessantes. Fora isso, as partes vão tratar na ata de missão, que é basicamente um documento em que nós, na administração pública e privado, vamos tratar exatamente de regras que vão reger nossa arbitragem. Então, a gente cria praticamente um código ali, né? Hoje em dia, a gente já tem muita prática quanto a isso, então, ele é um documento bem padronizado em alguns aspectos e não padronizado em outros, que são exatamente aqueles em que a gente adapta o procedimento às características do litígio, né? Fazendo um procedimento bem assim, pormenorizado e bem especificado, né, para aquele litígio. Então, e o Código de Processo Civil, ele vai aplicar muito, assim, excepcionalmente, ali talvez num caráter supletivo, para suprir ali algumas coisas que não foram, que não estão muito claras ali dentro do procedimento arbitral. Fora isso, o artigo 2 da Lei de Arbitragem, que é 9307 de 96, ele dispõe que a arbitragem com a administração pública será sempre de direito, então ele afasta a arbitragem por equidade, que é admitida para os particulares, mas não é admitida para a arbitragem com a administração pública. Já adiantando aqui esse último item que fala de idioma da arbitragem, há quem entenda que o fato da arbitragem ser de direito, isso significa não apenas que ela vai ser uma arbitragem que o árbitro vai ter que buscar a fonte né, de entendimento, compreensão e julgamento dele direto na lei, e em princípios também, né? Mas também que essa lei é a lei brasileira, né? Isso é algo que a doutrina discute, né? Então, mas a gente sempre prioriza, enquanto recomendação que o núcleo de arbitragem faz, que o direito aplicado seja o direito brasileiro, afinal, o direito que a gente conhece. Aplicar o direito estrangeiro traria um ônus, um custo muito grande à administração pública, à Advocacia Geral da União, até custo financeiro mesmo, de eventualmente né, ter que encontrar parceiros para que auxiliem né, no entendimento do direito estrangeiro. Então, é algo que não se recomenda, salvo uma hipótese muito justificada né, e motivada para que isso realmente ocorra. A publicidade na arbitragem com a administração pública é uma exigência legal também. Aqui vale chamar atenção que a arbitragem entre entes privados, ela se caracteriza pela confidencialidade. Normalmente as arbitragens são sigilosas, mas tanto a lei de arbitragem, né, quando ela trata especificamente ali no parágrafo 3º do artigo 2º sobre a administração pública, ela fala que a arbitragem será pública. Isso veio reproduzido também na nova Lei de Licitações e Contratos, que é a 14.133.
E, por último, idioma e sede da arbitragem, a gente recomenda o idioma em português, também para facilitar, né, a nossa comunicação. Discute-se também na doutrina se o idioma, o português do Brasil, ele é uma obrigatoriedade ou não. Isso também não é algo que veio definido, por exemplo, pelos tribunais superiores, mas a nossa recomendação, enquanto o que é favorável a nós, sede no Brasil, idioma português do Brasil. A Marcinha já falou um pouco aqui do que assim, de quais direitos a gente pode levar para a arbitragem, né? O artigo 1º da Lei de Arbitragem fala que são arbitráveis direitos patrimoniais disponíveis. Ocorre que direitos patrimoniais disponíveis é um conceito jurídico aberto indeterminado. Dito isso, surge uma considerável dificuldade de que, na prática, tanto nós, do núcleo de arbitragem, quanto o próprio ali advogado público que trabalha na consultoria e vai opinar se determinado litígio ali contratual pode ou não ser resolvido por arbitragem, existe dessa dificuldade para nós de saber se aquele conflito envolve um direito indisponível ou não. O enunciado 107 da segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, ele equipara o que seria, né, direito patrimonial disponível ao que seria negociável, né? Então, segundo essa jornada, isso também não é algo, tá, que é pacífico na doutrina, mas ele traz um norte, que é o critério da negociabilidade, ou seja, tudo que pode ser negociado pode ser levado para a arbitragem. E aqui a Paula tá aí, já entregou, né? Está só esperando a publicação, né, Paula, de uma brilhante tese de doutorado para falar o que é direito patrimonial disponível. E, na verdade, a dificuldade é tão extrema, né, que assim, essa tese da Paula vai vir muito a contribuir para esse norte, mas não é uma questão que a gente pode dar completamente por fechada, né? Afinal, é um conceito jurídico aberto e indeterminado. Uma coisa boa é que algumas legislações trazem um rol exemplificativo do que seriam esses direitos patrimoniais disponíveis. É muito importante frisar que esse rol é exemplificativo. Teve até um julgamento ali relativamente recente do Tribunal de Contas da União, que gerou uma problemática que, para nós da administração pública, que o TCU não compreendeu muito bem que esse rol era exemplificativo, ficou ali uma zona cinzenta. De todo modo, o próprio uso que as legislações fazem, assim, o uso de expressões que as legislações se valem, eles indicam esse rol exemplificativo. A Márcia já havia adiantado ali que algumas legislações usam a expressão tais como, né? Outras, como a própria lei de licitações também fala, serão patrimoniais disponíveis direitos como esses aqui. Então, a lei não fecha a questão, mas ela traz algumas zonas de certeza para a gente. Isso é muito positivo. Então, eu resolvi aqui nesse slide trazer quais seriam essas zonas de certeza, que são alguns tipos de conflito que a própria lei já fala, olha, isso pode ir para arbitragem. De novo, não é porque a lei não fala que isso pode, que a matéria não vai poder ir. Aí nós faremos uma análise em concreto sobre a patrimonialidade e a disponibilidade daquele direito. De todo modo, se o conflito envolver essas questões, sabemos que pode ir para arbitragem. Então, aqui ali a Lei 10.848 de 2004 do setor elétrico fala que direitos relativos a créditos e débitos decorrentes das operações realizadas no âmbito da CCE poderão ir para arbitragem. A Lei dos Portos, ela fala de débitos de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a administração do porto, a ANTAC. A Lei de Relicitação 13.448, ela já ampliou, né, um pouquinho esse rol, falando de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, e essa, inclusive, uma das discussões que a gente mais tem, né, envolvendo todas as nossas arbitragens, tanto nossa, né, do Núcleo Especializado em Arbitragem, quanto da ENARB, né, representada ali pela
A Procuradoria Federal, mais das vezes, as discussões são de reequilíbrio econômico-financeiro, cálculo das indenizações decorrentes da extinção do contrato de concessão ou da transferência desse contrato, também as indenizações, né, têm esse caráter patrimonial, poderão ser levadas a arbitragens. O inadimplemento de obrigações contratuais, né, se a parte cumpriu ou se descumpriu, isso vai poder ser, né, discutido em arbitragem. E a nova lei de licitação... tudo isso veio mais ou menos reproduzido de forma muito semelhante no decreto 10.025, né, que é um decreto que traz muitas disposições relevantes sobre arbitragem. E, finalmente, né, no ano retrasado, a nova lei de licitações e contratos também, eu até mencionei aqui, ó, esse parágrafo único do artigo 151, que ele fala que será aplicado no caput do artigo, que trata dos meios alternativos de solução de controvérsias, as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como então, muito similar à lei de relicitação, equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadimplemento de obrigações contratuais e cálculo das indenizações. Já caminhando aqui mais para o final, eu quis trazer muito o entendimento do parecer 7 de 2022, que foi desenvolvido pelo Núcleo de Arbitragem, principalmente aí pela Aristeia. Minha voz já até falei para a Paula que eu estou com dor de garganta e minha voz está falhando um pouco agora no finalzinho mais ainda. Então, né, peço até que desculpas, minha voz ficou um pouquinho mais baixa. Mas a Lei 14.133, de 21, ela possibilitou o uso da arbitragem na administração pública e outros meios alternativos, mas como uma faculdade. Então, muita gente, quando vê essa lei, até se empolgou assim, então vamos colocar arbitragem para tudo, ou mediação, e não. Né, a Márcia ressaltou isso muito bem, né? O sistema multiportas, ele indica que existe um determinado método que parece ali mais ou menos adequado para cada tipo de conflito. Então, a arbitragem, ela, por exemplo, esse parecer veio, né, a indicar que a arbitragem, ela é um método adequado para conflitos que exigem uma solução técnica específica, né, envolvendo problemas complexos. Que no item 5, por exemplo, esse parecer concluiu que não cabe arbitragem para contratação de bens e serviços comuns. Então, assim, para compras decorrentes de pregão, né, compras mais padronizadas, serviços comuns, a arbitragem definitivamente não vai ser o método adequado para solucionar esse tipo de conflito. Por exemplo, no núcleo de arbitragem, as nossas disputas envolvem, na sua maioria, são contratos de infraestrutura, contratos grandes, até de valor muito alto. O valor, até alguns estados trazem o critério do valor, né, como assim, um critério para você escolher ou não arbitragem. Aqui no âmbito da União, a gente acabou não trazendo um critério de valor, mas usualmente é muito comum que sejam contratos, né, de grande vulto econômico, mas principalmente problemas complexos, ou seja, soluções ali que estão sendo discutidas num caráter de um aprofundamento técnico muito grande e que o judiciário eventualmente teria até uma dificuldade de discutir isso com maior propriedade, seja por uma não especialização do juiz ou até pela forma como as perícias são conduzidas, por exemplo, nos nossos processos judiciais. Então, esse parecer é um parecer que é interessante para as consultorias jurídicas, vale a pena dar uma lida, ele traz, né, diversos aí pressupostos, características da arbitragem para gerar todo esse entendimento. E aqui fala no item 6 que caberá ao administrador avaliar, com base nas características do conflito e do procedimento que esse conflito vai exigir, os parâmetros definidos como essenciais para a celebração de uma convenção de arbitragem, né, de acordo com a complexidade e especificidade do contrato e do potencial litígio que vai decorrer desse contrato. Vale dizer que a opção pela arbitragem, ela precisa ser motivada, deve haver uma justificativa ali do advogado público, do gestor, por essa opção pela arbitragem, após uma ponderação e um sopesamento dos prós e contras. Então, que eu só reforcei que a arbitragem não é
adequada para bens e serviços comuns. Isso decorre do próprio princípio da padronização, que ele é exigido pelo artigo 40 da nova lei de licitações, e também porque a arbitragem ela acabaria sendo uma solução muito cara para você discutir litígios simples, porque no final existe até assim um argumento de que a arbitragem ela é uma solução mais econômica, mas ela só vai ser uma solução mais econômica se o litígio for de tamanha, né, complexidade, que a gente possa ali organizar aquilo para ser solucionado de uma forma eficiente, efetiva e rápida. Então, vai ser entre aspas, o caro que sai barato e não, né, o barato que sai caro, como muitas vezes acontece assim, no judiciário diante de soluções complexas. Então, já falei aqui, né, que a análise ela deve ser feita em concreto, né, a análise sobre colocar ou não uma cláusula compromissória é uma análise ali, do advogado público que demanda né, uma avaliação do custo-benefício, prós e contras, ou até do custo-efetividade. Quais são os possíveis benefícios, né, que vocês devem ter em mente na hora de escolher a arbitragem? Né? Assim, o que seria o pró da arbitragem? Né? A arbitragem, nós vamos escolher quem é o árbitro que vai julgar nosso litígio, então, são árbitros que, conforme né, nós vamos escolher, têm uma expertise técnica na matéria que vai ser discutida. Isso vai permitir um aprofundamento maior do debate, de forma que se chegue numa solução muito técnica e, consequentemente, né, assim, possivelmente mais justa para né, aquela controvérsia, o que muitas vezes a gente pode não ter no judiciário, né, já que o judiciário é uma esfera ali, né, que lida com muitas demandas. Existe também uma liberdade no procedimento que nos permite a gente, por exemplo, escolher que vai ser realizada uma perícia ou uma oitiva de testemunha técnica, né? Isso também permite que a gente amolde o procedimento de forma mais adequada ao litígio. Muitas vezes ela é mais célere, né? Até a lei fala de um prazo de 2 anos para você encerrar, e tudo isso pode gerar também uma redução no custo de transação, gerando também uma maior segurança jurídica ali para o né, mercado, até porque a arbitragem, como a gente vai ver adiante, a solução, a sentença, né, a solução final, a sentença arbitral, não tem recursos. Então, como se está a arbitragem? Primeiro tem um requerimento de arbitragem, tá? Aí a gente pode, se for um compromisso, escolhe a Câmara Arbitral, o requerimento é formulado no âmbito dessa Câmara, né? E a partir dali, a parte contrária, sabendo que a contraparte quer iniciar a arbitragem, uma parte vai indicar normalmente um árbitro, nós, administração pública, outro, esses 2 árbitros normalmente escolhem um terceiro, a gente forma um tribunal. Posteriormente, vamos assinar o termo de arbitragem, o ato de admissão, que é basicamente um documento dizendo, olha, todo mundo então quer ir para a arbitragem de fato, o que a gente vai discutir na arbitragem é essa matéria, o nosso tribunal é esse, e as nossas regras serão essa. Foi o que lá atrás eu chamei mais ou menos de um código de arbitragem, né? Aqui, caminhando para o final, na verdade, agora sim. Eu trouxe aqui mais ou menos como acontece um procedimento de arbitragem, meu tempo já encerrou, até por isso que eu estou aqui indo um pouquinho mais rápido. O rito normalmente é esse, são as alegações iniciais, que equivale à petição inicial, e depois né, a contraparte dá uma resposta, tem réplica, tem tréplica, tem instrução probatória que nós definimos junto com o árbitro como vai ser, então pode ter oitiva de testemunhas, depoimentos técnicos, perguntas diretas, né, inquirições diretas. Depois disso, tem alegações finais, vai haver a sentença. Essa sentença pode ser bifurcada entre uma sentença parcial e final ou uma sentença una. Lembrando que a sentença na arbitragem ela equivale a um título executivo, tendo os mesmos efeitos da sentença judicial, tá? Então, isso vai ser executado, né, havendo a necessidade aí de uma coerção, né, para a execução dessa sentença. A gente vai levar isso no judiciário, né, para que o judiciário né, se valha dos meios coercitivos, né, para fazer valer essa execução, essa sentença. E não tem recurso, como eu disse, a sentença arbitral, porém, cabe pedido de esclarecimento, que seria ali equivalente ao embargo de declaração,
e dessa decisão, realmente, o procedimento se encerra, não cabe nada além de pedidos de esclarecimento. Então, a conclusão é: para que serve a arbitragem? A arbitragem deve ser vista como um meio adequado à solução de determinados conflitos a partir das suas características. Muitas das vezes, ela é, sim, na maior parte das vezes, um conflito que se resolve de forma muito mais célere do que o judiciário, até por não haver esse tanto de recurso. É um meio de soluções controversas que muitas das partes, né, simplesmente o mercado, acredita que é uma forma mais segura, né, de se resolver o litígio, então tem essa questão da segurança jurídica, e eu botei aqui que a gente pode construir ali, né, um procedimento e uma solução tailor-made, né, ou seja, a gente adapta aquilo à característica do nosso conflito. Para que não serve a arbitragem? A gente não deve usar isso de maneira indiscriminada, só para desafogar o judiciário. Não serve para demandas né, repetitivas, né, que tem por exemplo, como eu mencionei, bem, serviços comuns, e não serve para direitos indisponíveis, porque a própria lei veda. Então, era basicamente, né, esses elementos que eu queria trazer para vocês, e como a Paula já falou, a gente está aqui à disposição para tirar dúvidas, agora ou depois. Então, eu devolvo a palavra para a Paula, para que siga, então, com os comentários finais. Deixa eu... Eu encerrei o compartilhamento ou não, né? Encerrou, Pronto, agora Ju. sim. Encerrou. Obrigada, Júlia. Excelente apresentação. Obrigada por fazer a apresentação, mesmo estando sem voz. A gente até comentou antes, falei, Júlia, qualquer coisa, se sua voz falhar, passa a palavra que a gente complementa, mas que você conseguiu ir até o fim, ainda bem. Excelente apresentação, obrigada. Pessoal, o nosso tempo já se esgotou. Eu acho que, só a título de encerramento, eu coloquei para vocês no chat, porque não daria tempo de eu falar tudo, alguns links, mas a gente falou muito sobre valores, né, de arbitragem. Eu acho interessante ressaltar um aspecto prático de que algumas câmaras de arbitragem, elas têm calculadoras de custas. Então, eu coloquei para vocês no chat 2 exemplos do CanCCBC, que é uma câmara nacional, e da ICC, que é uma câmara internacional, mas com grande atuação do Brasil. E só para vocês terem uma ideia, acabei de fazer, fiz o cálculo enquanto as meninas faziam a apresentação, para uma arbitragem no valor de R$1 bilhão, e eu coloquei esse valor alto, porque normalmente os valores dos contratos em que a gente tem usado a arbitragem são altos, as custas de arbitragem nessas duas câmaras que eu fiz essa pesquisa rápida, ficam em R$2,5 milhões. Então, para vocês verem que não é uma coisa, né, assim, não é um valor que você pode desconsiderar na hora de optar pela arbitragem. Vale sim a pena, na hora de verificar se vale a pena um contrato ter convenção de arbitragem, até fazer esse cálculo, fazer esse exercício, né? Qual que é o valor desse contrato? Qual que é o valor dos litígios que podem advir desse contrato? Será que uma câmara é mais barata que a outra? Porque a gente tem esses instrumentos e dá para ir atrás disso, tá? Eu coloquei também, a título de curiosidade para vocês, o link para a tabela de câmaras credenciadas, que a Júlia comentou, são 7 atualmente, e para o site do NEA, onde consta o acesso para a portaria 75, que é a portaria que regulamenta a atuação do NEA, e algumas questões que a Júlia comentou, como credenciamento de câmaras e alguns critérios bem genéricos que a gente estabeleceu para a escolha de árbitros. Tá? Então, fica aí esse material, a gente pode falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. E aí, só também para fechar, porque esse assunto é muito relacionado, acho que para não perder o link com o que a Márcia e a Júlia falaram, diante desse sistema multiportas que a gente tem, e aí, a gente vai escolher só um? Não, é para isso que existem cláusulas escalonadas. Então, numa cláusula de resolução de conflitos, você pode ir, né, por passos, estipular que você quer primeiro tentar um mecanismo de autocomposição, depois um dispute board, depois uma arbitragem. Então, as cláusulas escalonadas, elas existem para isso, para que se você entender que para cada tipo de conflito que pode decorrer de um contrato, pode ser utilizado um meio de resolução de controvérsias mais afeto aquela disputa, você pode já fazer essa previsão no contrato e colocar uma cláusula escalonada, já prevendo isso de antemão. Eu teria outras coisinhas para falar, mas nosso tempo acabou, eu vou deixar aqui anotado para explorar na próxima aula, e queria saber se
pessoal não levantou a mão durante a exposição, mas se tiverem alguma dúvida, Paula, tudo bem, Victor? tudo bom? Eu não quis interromper, mas eu estou com uma questão mesmo do nosso órgão, né? Eu trabalho na consultoria do Comando Aeronáutica, e aí ouvindo a Márcia falar do princípio da adaptabilidade, né? A questão da alta complexidade do valor, e também a Júlia falou da questão de que a escolha da arbitragem é um juízo discricionário, tanto do gestor quanto do advogado. A gente tem alguns órgãos no Comando Aeronáutica que têm optado por colocar a cláusula arbitral nos seus contratos administrativos. E aí, nessa linha de que a União não fixou um valor de alçada, né, para que essa cláusula conste, e de que isso é uma questão discricionária, então, eu tenho ficado com um pouco de dúvida em como orientar os órgãos nesse sentido, porque, na verdade, a gente tem um órgão lá do Comando da Aeronáutica, que é a Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, que tem contratos, muitas vezes com empresas estrangeiras, contratos de alta complexidade técnica. Então, no quesito complexidade, ele atende, a princípio, a questão da arbitragem, mas no valor eu fico um pouco em dúvida. Por exemplo, na semana passada eu analisei 2 contratos que estavam em euros, um no valor de 600 mil euros, outro no valor de 2 milhões de euros. Ou seja, vamos colocar aí 10 milhões de reais, um valor de um contrato. E o órgão assessorado colocou a cláusula arbitral nele. Então, eu fiquei em dúvida se seria o caso de assessorá-lo de não colocar, até porque, assim, colocar a cláusula arbitral não significa já optar pela arbitragem, né? Esse juízo vai ser feito posteriormente. Mas haveria algum problema em fazer constar nesses contratos, digamos, de alguns milhões de reais, não muitos, não centenas de milhões ou bilhões, fazer constar essa cláusula? Seria melhor orientar o órgão a retirá-la, ou eu trabalho mais com a questão de que isso é discricionariedade do gestor e de que a escolha da arbitragem, enfim, vai ser feita eventualmente no momento futuro e que naquele momento não haveria prejuízo em fazer constar essa cláusula? Ô, Vitor, eu acho que por isso que é sempre bom a gente estar discutindo. Isso que você me disse, de que a escolha pela arbitragem vai ser feita no segundo momento, não está exatamente correto, tá? Uma vez que você coloca a convenção de arbitragem no contrato, a cláusula contramissória, você já fez a opção pela arbitragem, isso não vai ser discutido no futuro mais. A cláusula pode até ser vazia, como a Júlia falou, como a Márcia falou, ela pode até não te dar todos os requisitos para que aquela arbitragem esteja instaurada, mas a opção pela arbitragem já foi feita, você não pode voltar atrás. Então, eu acho que eu vou até anotar, para voltar nesse ponto, um colega já fez uma confusão também, relativa ao artigo 6º da lei de arbitragem, que vou até me estender um pouquinho, gente, porque eu acho que isso é importante. O artigo 6º, ele fala o seguinte: não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, blá, blá, blá. Essa história de não havendo acordo prévio é para quando a cláusula é vazia, ou, assim, se já existe a convenção de arbitragem, ela vai poder ser executada, ainda que seja por meio de uma ação de instituição de arbitragem, como a Júlia comentou, que é a ação do artigo 7º, tá? Então, assim, de novo, uma vez que tem a convenção de arbitragem, ainda que a cláusula seja vazia e as partes não tenham alguma dificuldade de chegar a um acordo sobre a forma como essa arbitragem efetivamente vai funcionar, a opção já foi feita, e a parte que quiser instaurar a arbitragem pode até, inclusive, se valer de uma ação judicial para impor essa arbitragem à parte que está reticente. Então, esse é um equívoco comum, eu já escutei isso de colegas, mas é bom que fique muito claro. Uma vez que haja opção pela arbitragem no contrato, essa opção já foi feita e ela não vai ser rediscutida, tá? Então, essa acho que é a primeira coisa que a gente tem que deixar bastante claro aqui. E com relação a essa dúvida sua quanto ao valor, eu acho que, como as meninas colocaram também, tem várias questões que devem ser consideradas, né, quando da inclusão de uma convenção de arbitragem no contrato, não só o valor, até por isso, penso eu, que não foi estipulado um valor de alçada ainda do âmbito da União, isso não foi efetivamente analisado, mas ainda a gente não tem maturidade suficiente, talvez, para fazer esse corte, porque talvez alguns contratos, mesmo de pequeno valor, sejam afetos à arbitragem, sim, pela tecnicidade, como você falou, pela especificidade.
Mas se você tem dúvida por conta do valor, talvez um exercício muito bom de fazer seja se utilizar as calculadoras de cálculo das câmaras, para ver quanto custaria uma arbitragem envolvendo o valor daquele contrato, quanto sairia no final você levar aquele litígio. Então, existem esses instrumentos, eu mandei 2 deles, outras câmaras também têm, então esse também seria um exercício interessante de ser feito, e a gente sempre fala, né, que hoje a gente tem uma zona de certeza do que é legal usar a arbitragem, que são esses contratos, normalmente os contratos afetos à infraestrutura, concessões, né, que é onde tem sido utilizado, uma zona de certeza negativa, que é o parecer que a Júlia mencionou, nos contratos padronizados de pequenas compras, que a gente sabe que não é legal, mas a gente tem uma grande zona cinzenta, e para essa zona cinzenta, se for necessário, o núcleo existe para isso, também a gente está totalmente à disposição para auxiliá-los a tentar objetivar um pouco mais essa análise, se preciso, tá? Então, a gente fica à disposição. Espero ter ajudado. Tem mais Tá alguma certo, questão, muito pessoal? obrigado. Mais alguma questão para hoje? Carol, algo a acrescentar? Ela saiu. Gente, então acho que a gente pode encerrar a aula, já passamos aí 10 minutinhos do tempo. Eu agradeço a todos pela presença, agradeço a Márcia, agradeço a Júlia pelas exposições, agradeço o Vitor pela questão, sempre relevante, porque a dúvida de normalmente é a dúvida de vários, não foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de dúvida, de questionamento, então estimulo vocês todos a realmente perguntarem, a participarem, porque eu acho que é dessa forma que a gente vai construindo e vai crescendo no entendimento interno da AGU sobre arbitragem, né? Então, agradecer de novo a Escola a Escola Superior da Advocacia Geral da União, agradecer todo o apoio, e encerrar por hoje, e até a próxima, então, pessoal. Obrigada. Então, um abraço. Vocês Obrigada, querem fazer tchau, alguma tchau, bom consideração, dia. Júlia e Márcia? Não, tá Desculpa. perfeito já. Perfeito. Obrigada, Tchau, gente. gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.